Decreto 7.901 de 2013. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 6º, alínea A, da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica instituída a Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, para coordenar a gestão estratégica integrada da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovada pelo Decreto no 5.948, de 26 de outubro de 2006, e dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Parágrafo único. A coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas será integrada pelos seguintes órgãos. Inciso 1º. Ministério da Justiça. Inciso 2º. Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, é. Inciso 3º. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Artigo 2º. São atribuições da Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Inciso 1º. Analisar e decidir sobre aspectos relacionados à coordenação das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito da administração pública federal. Inciso 2º. Conduzir a construção dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e coordenar os trabalhos dos respectivos grupos interministeriais de monitoramento e avaliação. Inciso 3º. Mobilizar redes de atores e parceiros envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Inciso 4º. Articular ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas com estados, Distrito Federal e municípios e com as organizações privadas, internacionais e da sociedade civil. Inciso 5º. Elaborar relatórios para instâncias nacionais e internacionais e disseminar informações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, é. Inciso 6º. Subsidiar os trabalhos do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, propondo temas para debates. Artigo 3º. Ato conjunto dos ministros de Estado com representação na coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas disporá sobre o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Segundo, PNETB, para o período de 2013 a 2016, instituirá grupo interministerial para seu monitoramento e avaliação. Parágrafo 1º. O segundo PNETB terá os seguintes objetivos. Inciso 1º. Ampliar e aperfeiçoar a atuação de instâncias e órgãos envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na prevenção e repressão do crime, na responsabilização dos autores, na atenção às vítimas e na proteção de seus direitos. Inciso 2º. Fomentar e fortalecer a cooperação entre órgãos públicos, organizações da sociedade civil e organismos internacionais no Brasil e no exterior envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Inciso 3º. Reduzir as situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas, consideradas as identidades e especificidades dos grupos sociais. Inciso 4º. Capacitar profissionais, instituições e organizações envolvidas com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Inciso 5º. Produzir e disseminar informações sobre o tráfico de pessoas e as ações para seu enfrentamento, é. Inciso 6º. Sensibilizar e mobilizar a sociedade para prevenir a ocorrência, os riscos e os impactos do tráfico de pessoas. Parágrafo 2º. O segundo PNETB deverá ser implementado por meio de ações articuladas nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, e em colaboração com organizações da sociedade civil e organismos internacionais. Parágrafo 3º. Os ministérios responsáveis por ações desenvolvidas no âmbito do segundo
PNETP deverão ser consultados sobre seu conteúdo previamente à assinatura do ato conjunto de que trata o caput. Artigo 4º. Fica instituído o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, CONATRAP, para articular a atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Artigo 5º. São atribuições do CONATRAP. Inciso 1º. Propor estratégias para a gestão e implementação de ações da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovada pelo Decreto no 5.948, de 2006. Inciso 2º. Propor o desenvolvimento de estudos e ações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Inciso 3º. Acompanhar a implementação dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Inciso 4º. Articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas que tenham interface com o enfrentamento ao tráfico de pessoas, para promover a intersetorialidade das políticas. Inciso 5º. Articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais, distrital e municipais de enfrentamento ao tráfico de pessoas na definição de diretrizes comuns de atuação, na regulamentação e no cumprimento de suas atribuições. Inciso 6º. Elaborar relatórios de suas atividades, Inciso 7º. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Artigo 6º. O CONATRAP será integrado por: Inciso 1º. 4 representantes do Ministério da Justiça. Inciso 2º. Um representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Inciso 3º. Um representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Inciso 4º. Um representante do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 1º. Será assegurada, na composição da CONATRAP, a participação de: Inciso 1º. 7 representantes de organizações da sociedade civil ou especialistas em enfrentamento ao tráfico de pessoas. Inciso 2º. Um representante de cada um dos seguintes colegiados. Alínea A. Conselho Nacional de Assistência Social. Alínea B. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alínea C. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Alínea D. Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Alínea E. Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Alínea F. Conselho Nacional de Imigração. Alínea G. Conselho Nacional de Saúde. Alínea H. Conselho Nacional de Segurança Pública. Alínea I. Conselho Nacional de Turismo, Alínea J. Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Inciso 3º. Um representante a ser indicado pelos núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e pelos postos avançados de atendimento humanizado ao migrante formalmente constituídos, Inciso 4º. Um representante a ser indicado pelos comitês estaduais e do Distrito Federal de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Parágrafo 2º. O CONATRAP será presidido pelo Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça ou por pessoa por ele designada. Parágrafo 3º. Os representantes titulares referidos nos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º
Do caput, seus suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam e designados por ato do Ministro de Estado da Justiça. Parágrafo 4º. Os representantes titulares referidos nos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º e seus suplentes serão designados por ato do Ministro de Estado da Justiça, após indicação pelas entidades, conselhos, núcleos, postos ou comitês. Parágrafo 5º. A designação dos representantes titulares referidos nos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º e seus suplentes deverá atender à proporção de 50% de representantes governamentais e 50% de representantes da sociedade civil, observada a paridade da composição do CONATRAP, na forma do regimento interno. Parágrafo 6º. O mandato dos integrantes do CONATRAP referidos nos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º será de 2 anos, admitida apenas uma recondução, por igual período. Parágrafo 7º. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CONATRAP especialistas e representantes de outros órgãos ou entidades públicas e privadas, com atribuições relacionadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Artigo 7º. A participação nos colegiados instituídos por este decreto será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 8º. O Ministério da Justiça prestará suporte técnico e administrativo para a execução dos trabalhos e o funcionamento dos colegiados instituídos por este decreto. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. Ficam revogados os artigos 2º a 9º do Decreto no 5.948, de 26 de outubro de 2006.